Ils ne savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation negação e negação discursiva, né? A negação tal como ela é estudada na linguística e essa ideia do funcionamento da negação que a gente pode aprender pela análise do discurso. Então, do ponto de vista da linguística, né, a negação ela é entendida como, estudada como sendo um dos universais linguísticos, né, como um daqueles fenômenos que existem em todas as línguas que foram estudadas até agora, né. E a linguística diz mais, que além de ser um universal linguístico, as línguas apresentam sempre uma forma mais marcada para a negação do que para a afirmação, né. Então, a negação teria sempre algo a mais do que a afirmação. Então, para a linguística, a negação é uma função que é desempenhada por algumas partículas, né? No português, a gente pode pensar, né? Nem, nunca, não, jamais, nada, ninguém, nenhum. Alguns prefixos também marcam negação, como in, a. Alguns itens lexicais são negativos, considerados negativos, né? Por exemplo, subir, descer seria o negativo, e relações de sentido como a antonímia, a antítese e a oposição. Do ponto de vista discursivo, seria mais interessante a gente pensar no funcionamento da negação e não só nas suas funções, né? E isso nos permite considerar, de alguma forma, que existe um não que é dito e um não que significa como não e que não está sendo dito, né? E que vai significar aí como oposição, como recusa, como uma revolução, mudança, uma inversão, diferença, enfim, vários efeitos de sentido que a gente pode apreender, né? Então eu tenho pensado basicamente em 4 eixos para pensar o funcionamento da negação de maneira discursiva. O primeiro eixo seria o eixo da oposição, né? Em que haveria um contraponto entre duas posições diferentes, né? E aí, né, nesse eixo da oposição, estaria as formas de negação tal como o Ducrot descreve na teoria polifônica da enunciação, né? A negação descritiva, a negação metalinguística, a negação polêmica, também algumas formas que a Fredendursky distingue num trabalho dela publicado nos Cadernos de Estudos Linguísticos, que seria a diferença entre a denegação e a denegação discursiva, porque o Ducrot ele aproxima a negação polêmica da denegação tal como ela é estudada na psicanálise, e a Freda faz uma diferença aí entre a denegação e a denegação discursiva, né? Então, todas essas formas de negação estariam no conjunto desse eixo aí que eu estou chamando de opositivo, né, que traria um efeito de oposição. Um segundo funcionamento seria o funcionamento de inversão, né, em que o positivo e o negativo funcionariam mais ou menos no mesmo sentido, né, como formulações equivalentes, numa tentativa de apaziguar a polêmica, de produzir um consenso, e, enfim, né, não de opor, mas de fazer um consenso, né, de apagar a disputa pelas posições que estão ali em jogo. Um terceiro funcionamento seria aquilo que eu estou chamando de ausência, né? A falta, a elipse, o vazio, né? E todas as formas do não dito, tal como se trabalha na análise de discurso, né? Com esse não dito que não está ali, mas que existe produzindo efeitos, como isso que é constitutivo do dizer, mas também todas as formas de censura e de impedimento do dizer. E por fim, né, um quarto modo de pensar o funcionamento da negação na linguagem seria considerar a importância do negativo, né, e aí esse seria um eixo mais teórico, a importância do negativo na compreensão da linguagem. E aí a gente teria, né, a importância do significante como pura diferença, como pura distinção, tal como o Saussure propõe, né? Ou como a Heine fala da diferença entre sem sentido e não sentido, né? Então, o não sentido é aquilo que é premente
de significação, que pode vir a significar, né? E esse quarto eixo eu estou chamando, né, do papel, da importância do nada na constituição da linguagem, né? E esse nada seria então o fundador de qualquer possibilidade de dizer, qualquer possibilidade de fazer sentido, de afirmar, de produzir significação. Isso que, né, o nada vem tentar dar conta disso que da negação tem a ver com alguma coisa do real, do impossível, do impensado, do indizível, enfim, né? A gente pode pensar então que no princípio era o nada e não o verbo. Então, oposição, a inversão, a ausência e o nada seriam algumas formas de, né, apreender como é que se diz não, né? Esses funcionamentos todos de resistência, de discordância, de desobedecimento, de proibição, né? E também de uma certa forma de habitar o negativo na linguagem, né? Tanto no discurso quanto na história.